Neste final de semana, começando na última sexta-feira, nós iniciamos mensagens debaixo da temática Celebrando a Unidade, porque nós estamos dando ênfase em 2022, unidos sempre, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. É importante observarmos, queridos, que a ação de Satanás ao longo do tempo, ao longo da história, ela se repete várias e várias vezes, de um modo intencional e incisivo para dissipar as forças da igreja, para descentralizar e fazer com que as pessoas elas sejam separadas umas das outras, a discórdia seja semeada. E nós precisamos buscar em Deus, queridos, não apenas enquanto Igreja Batista Novo Mundo. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado com unidade ao longo destes anos, mas nós queremos manter e fortalecer isso ainda mais, porque sabemos que os dias que virão serão intensos, serão difíceis. Ontem à noite, na mensagem de ontem à noite, eu destacava o texto de Mateus, onde ele fala que neste final dos tempos, aqueles que também professam a fé, muitos abandonariam a fé e trairiam-se uns aos outros. Então é uma das características desses tempos difíceis. Vimos, meus queridos, também, e eu tenho incentivado aqueles que puderem adquirir o livro do pastor John Bevere, Isca de Satanás. Nesse livro ele fala de um modo muito profundo sobre como Satanás ele usa da ofensa, da ofensa para aprisionar as pessoas, da ofensa para fazer com que elas mantenham-se em calabouços e não venham a experimentar a plena liberdade em Cristo Jesus. Falamos na primeira mensagem sobre o poder da ofensa. O poder da ofensa gera amargura, ira, ressentimento. Usamos como enredo bíblico a história de Caim e Abel, e percebemos o quanto a amargura, a ira e o ressentimento no coração de Caim levaram-no a matar o seu irmão. Provocaram a morte ali naquela primeira família. Isso serve como exemplo para nós e devemos considerar sempre o poder da ofensa. Também vimos que a ofensa, meus irmãos, ela acaba sendo semeada, ela acaba sendo, digamos assim, estabelecida. Obrigado, Davi. A ofensa ela acaba sendo estabelecida em virtude de algumas causas. E eu mencionei na primeira mensagem que as ofensas, nós nos sentimos ofendidos, permitimos que a ofensa tome conta do nosso coração por causa da nossa justiça própria, por causa do nosso sentimento invejoso, por causa do nosso discernimento falho, da nossa displicência e desatenção, por causa do nosso orgulho e egocentrismo. Todos estes são elementos, todas estas são causas que estabelecem a ofensa. Eu dizia, repeti ontem, mais uma vez o faço, que nós não podemos impedir as pessoas de nos ofenderem, mas nós podemos impedir da ofensa ser instalada no nosso coração. Isso cabe a você e a mim, decidirmos o que fazer com aquilo que fizeram conosco. Podemos continuar se sentindo ofendidos, podemos continuar se sentindo amargurados, podemos continuar alimentando estes sentimentos nocivos que realmente geram morte, ou podemos adotar recursos que Deus nos dá para nos tornarmos, qual é a palavra que eu tenho usado muito? Quem lembra? Inofendíveis. Inofendíveis. Essa expressão foi utilizada por Michael Smith e melhor explorada aqui para o Brasil, ampliada pelo pastor Douglas Gonçalves, e eu quero continuar dentro dessa perspectiva. Como podemos nos tornar inofensíveis? E ontem nós vimos um primeiro recurso, e este primeiro recurso,
ele se configura como um núcleo central para nos tornarmos inofendíveis, porque sem o mesmo não será possível lidarmos adequadamente com as ofensas que são lançadas contra nós. O poder do perdão. Na sexta noite, o poder da ofensa. Ontem à noite, o poder do perdão. E agora eu quero continuar, queridos, para buscarmos ao Senhor maior robustez da nossa fé, falarmos sobre o poder da paz. Como a paz, ela, quando é acessada, ela é promovida, ela é estabelecida, ela gera as bênçãos do Senhor e torna a vida algo extraordinário. A paz, meus queridos, que hoje as pessoas estão orando, é aquela paz que não resolve todas as coisas. Obviamente que nós não queremos guerra, obviamente, jamais. Mas essa paz que as pessoas pedem, essa paz que eventos, né, que são realizados geralmente citam, vamos trabalhar pela paz mundial, são palavras que não têm profundidade a partir daquilo que as Escrituras nos revelam. A paz de Cristo Jesus. A paz que o mundo busca é aquela chamada Pax Romana. Eu já mencionei isso para vocês algumas vezes. O que era a Pax, com X, né? P-A-X, a Pax Romana? Era algo que Roma conferia aos povos que se submetiam à sua hegemonia. Então, enquanto Roma estivesse imperando, eles garantiriam para aquela comunidade, para aquelas vilas, para aquelas cidades, para aquelas nações, a paz. Mas nós sabemos que ela nunca foi suficiente. É essa paz que continua sendo buscada. Contudo, Cristo oferece uma paz diferente. E o Evangelho de João vai nos lembrar dizendo: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que está sendo oferecida para vocês é uma paz incompleta, insuficiente. Eu creio que a palavra insuficiente, ela se apresenta com muita exatidão para o tempo em que nós vivemos. Porque nós podemos ter dinheiro, podemos ter bens materiais, podemos ter muitas coisas, até pessoas perto de nós. Mas será insuficiente se a ausência de Jesus não for administrada, se Jesus não entrar realmente na nossa casa, no nosso lar. Nós só temos paz em Cristo Jesus. E a partir do momento que nós temos paz em Cristo Jesus, nós temos a obrigação, a responsabilidade de sermos promotores da paz, de sermos aquilo que a Bíblia chama de embaixadores, né? Também de Deus, ministros da reconciliação. Paulo também usa essa frase, usa essa expressão, ministros da reconciliação. Cabe a todos nós, filhos de Deus, filhas de Deus, cristãos, homens e mulheres de Deus, promovermos convergência entre as pessoas. Promovermos, meus queridos, bem-estar e alinhamentos. E buscando então este aspecto, eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura em dois textos bíblicos. O primeiro deles encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, de 14 a 21. Depois nós seguiremos para Hebreus, capítulo 12. Ambos com o mesmo número. Romanos, capítulo 12 e Hebreus, capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, lendo na Nova Almeida atualizada, a palavra de Deus nos diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros,
Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa porção das Escrituras tem uma relação clara com várias outras passagens, mas hoje eu destaco Hebreus capítulo 12, os versículos 14 e 15. Nos diz assim as Escrituras, Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E por meio dela muitos sejam contaminados. Esses dois textos falam sobre paz. Esses dois textos nos trazem princípios que destacam e nos permitem acessar o poder da paz. Mas como podemos, amados, alcançar este poder da paz para vivermos em paz consigo mesmos e com aqueles que nos ofenderam? Muitas pessoas hoje estão aprisionadas em sentimentos de amargura, de ódio, de tensão. Amargurados, meus queridos, porque alguém os feriu. Muitas vezes nós nos deparamos, na maioria das vezes, com ofensas, digamos assim, um tanto quanto pequenas, coisas triviais, coisas do dia a dia, e obviamente que é algo inadmissível. Demonstra uma grande falta de maturidade emocional, uma grande falta de equilíbrio emocional, aquele ou aquela que se permite se ofender por coisas do tipo: não gostei do que fez, não gostei do que falou, não gostei do jeito que me olhou. Já viu isso? Fulano me olhou esquisito. A pessoa se ofende. E não tem noção do que o outro está passando, não tem noção alguma do que está acontecendo com ele ou com ela. Então nós precisamos entender, queridos, que eu não estou nem considerando, infelizmente se faz necessário, mas principalmente aquelas questões maiores, aquelas questões que envolvem provocações, que envolvem um histórico em que o afastamento se estabeleceu por causa de questões mais robustas. Mesmo com estas, nós precisamos tomar a decisão de aprendermos a perdoar. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, aquela adolescente, aquele homem idoso ou idosa que durante a vida foi vítima de algum tipo de abuso, seja ele qual tenha sido, seja ele algo físico ou moral, nós precisamos, meus queridos, mesmo que tenha sido algo avassalador, entender que se não perdoarmos, se não liberarmos perdão, nós continuamos aprisionados por causa daquela ofensa que nos foi dada, que nos foi direcionada. E isto nos impede de desfrutar dessa paz de Cristo Jesus. De maneira, queridos, que com base nesses dois textos eu quero mostrar para nós que é possível alcançar o poder da paz. De três formas. A primeira delas, o poder da paz se alcança, olha só,
abençoando as pessoas. Abençoando as pessoas. O poder da paz se alcança abençoando as pessoas. A palavra de Deus nos diz aqui na carta de Romanos, no capítulo 12, ali no versículo 14: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Pode colocar na tela lá essa frase? Quero destacar aqui para guardar no seu coração, no meu coração. O poder da paz se alcança abençoando pessoas. Quantas vezes você já viu alguém amaldiçoando outra pessoa? Talvez você tenha sido amaldiçoado por alguém. Eu lembro de uma vizinha que ela foi pedir gás emprestado, o botijão dela acabou e ela foi numa vizinha e, segundo a avaliação dela, a vizinha não quis emprestar o bujão dela. E essa mulher então volta para a casa dela e quando ela chega em casa ela faz uma oração amaldiçoando e pedindo que Deus fizesse com que o bujão explodisse na casa da mulher. E esta mulher que eu vos falo era crente, evangélica, vivia pregando dentro do condomínio. E ela falou tão alto que os vizinhos ouviram, que o bujão da fulana exploda junto com ela. Amados, é claro que eu estou usando um exemplo aqui absurdo, um exemplo que não deveria acontecer, mas acontece mais do que a gente imagina. Isso é mais comum do que a gente pensa. Nós nos ofendemos por coisas desse tipo. Nós nos ofendemos porque alguém não deu carona. Eu lembro, meus irmãos, de uma vez em que a Neuza e eu, no início do ministério, não vou contar o nome dos santos, nem da geografia, né? Mas espero também que você não fique aí fazendo contas, né? O Gabriel estava ainda em carrinho de bebê, e nós estávamos sem carro na época, e o nosso carro era o carrinho do Gabriel, né? O carrinho de bebê. Pensa num carrinho de bebê que carregava tudo que você possa imaginar, né? Era reforçado o bichinho, mas era tão reforçado que um dia quebrou a roda da frente, né? Nós tínhamos um trajeto para percorrer até chegarmos à igreja, e numa destas corridas, numa destas idas para a igreja, para o culto da noite, estava já assim aquele momento em que as nuvens se avolumam, aquele vento, algumas gotas caindo, e faltava mais ou menos uns 800 metros para a gente chegar na igreja, e aí passa um carro vazio, só tinha 2 pessoas dentro do carro, e eram 2 pessoas que passaram e olharam para nós assim, né? E quando nós chegamos lá na igreja, elas estavam lá. Daí a Neuza e eu depois, né, não vou botar isso só na conta dela, né? Depois do culto, voltando para casa, a gente olhou um para o outro e disse assim: que Deus nos dê graça, né? Porque, amados, é muito fácil a gente se ofender, né? E aí, não sei quais as razões, quais as situações do porquê não nos foi oferecido carona. Mas, amados, esse é o ponto que nós temos que entender e que temos que ter maturidade. Quando a gente chega ao ponto de olhar para aquela cena, viver uma situação como essa, como a Neuza e eu vivemos, que foi o que não aconteceu conosco naquele tempo, mas era o que deveria ter acontecido comigo e com ela, termos tido a maturidade para não nos ofendermos, seguimos em frente, agradecemos a Deus e não acumularmos raiva contra as outras pessoas. Só que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de fazer isso. E às vezes, em vez de abençoar, nós queremos vingança. Esse é o ponto. Nós queremos justiça própria. E Paulo está dizendo para nós: abençoe aqueles que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Orar abençoando é justamente dizer: Senhor, que esta pessoa receba de Ti graça, para que ela possa ser alguém
que sirva no reino, que se envolva. Abençoe, deseje bênçãos, deseje alegria, deseje o sucesso dela. Mas não é desejar com aquela segunda intenção. Sabe aquele, eu espero que você vá bem, entendeu? Mas lá no íntimo, você quer que caia um raio e fulmine o indivíduo, né? É dizer com sinceridade, Deus te abençoe. Amados, nós não encontraremos forças em nós mesmos para fazer isso. Mas na dependência do Espírito é possível. Na dependência do Espírito nós podemos abençoar aqueles que nos perseguem. Nós podemos abençoar e não amaldiçoar aqueles que nos ofendem. Podemos substituir aqui a palavra perseguem por ofendem. Podemos também, meus irmãos, entender que nos é dada a oportunidade, no versículo 15, de vivermos as experiências cotidianas do dia a dia, na dependência de Deus, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. Abençoar as pessoas com as nossas lágrimas. Abençoar as pessoas com uma atitude de empatia, de simpatia. É interessante, amados, que o pensamento filosófico de Aristóteles nos ajuda a entender algo que é bíblico. Aristóteles ele fala sobre três esferas, três espectros da vida humana. Ele fala sobre o ethos, o pathos e o logos. São três palavras gregas. O ethos tem a ver com a ética, é a nossa ética. Ethos tem a ver com a moral, tem a ver com os valores, aquilo que rege a vida de alguém. O logos tem a ver com a palavra, que nós inclusive identificamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o logos, era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então é atribuído o poder do logos a Cristo Jesus. Mas ele também fala sobre o pathos. O pathos, meus irmãos, é a capacidade de perceber a emoção do outro. O pathos tem a ver com o emocional, com os sentimentos. E daí nós temos algumas derivações ou conexões com essa palavra grega. Simpatia vem da palavra pathos, do grego. Empatia, apatia e antipatia. A simpatia é quando você olha e você percebe que os sentimentos daquela pessoa estão da forma como estão e você procura se solidarizar com ela, mas mantendo uma certa distância. A simpatia é olhar com bons olhos e perceber que o outro precisa de algo ou que ele precisa de apoio, alguma coisa do gênero. A antipatia é olhar com rejeição o que o outro está sentindo. A pessoa está chorando e você rejeita aquela atitude. Ele não devia estar chorando. Ele deve estar chorando porque aprontou, fez alguma coisa. Está chorando porque é fraco. Isso é alguém antipático. Alguém apático, ele vê o outro chorando e não sente nada. Não tem sentimento algum. Pode cair o mundo e ele está lá como uma rocha. Como nós nos deparamos com pessoas apáticas. Mas existe, meus irmãos, aquele que é o ideal e que é um sentimento cristão. A empatia. Empatia é você olhar a partir da perspectiva do outro. É você se colocar como se fosse possível dentro do corpo dele e olhasse com os olhos dele ou dela. E pudesse sentir o que ela está sentindo, o que ele está sentindo. E, meus irmãos, é isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrar-se com os que se alegram é termos o privilégio de realmente nos alegrarmos porque o nosso irmão está feliz, mas também de chorarmos porque ele está chorando, porque ele está de alguma forma sendo afetado. Nós abençoamos as pessoas, mesmo que elas nos ofendam. Nós abençoamos as pessoas vivendo experiências do nosso cotidiano, procurando viver toda essa dimensão
que a palavra de Deus nos mostra. Também, meus irmãos, o verso 16 me ensina, penso que nos ensina, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Abençoamos as pessoas quando promovemos convergências de pensamentos. Abençoamos as pessoas quando as aproximamos em vez de afastá-las. Abençoamos as pessoas, meus queridos, quando temos sabedoria para discutir ideias e não ofendermos uns aos outros. Abençoamos as pessoas, meus irmãos, quando temos a capacidade de refletir sobre questões cruciais da vida humana, como questões políticas, por exemplo, que tanto têm sido alvo de disputas, de brigas, discórdias. Participei de um evento recentemente, e nesse evento nós tínhamos representantes do Poder Legislativo, e alguns desses representantes foram dar uma palavra naquele evento. E mesmo entre nós, porque os representantes que lá estavam eram representantes de membros do Legislativo que se definem como evangélicos, na fala ficou claro a acusação para com o outro. Mesmo ali, num ambiente onde não tinha que falar nada disso, a pessoa pega da palavra e consegue provocar. E aí eu fico imaginando e pensando, meus irmãos, se dentro de uma Câmara Legislativa, aqueles que são membros do mesmo corpo, se veem como concorrentes, como oponentes, como adversários, como nós podemos viver em unidade? Em nome de Jesus, precisamos entender que deve partir do seio da igreja, do corpo de Cristo, uma atitude de paz, de bondade, de amor, de mansidão. Deve ser algo que venha de dentro de nós, irmãos, naturalmente, o bem-estar. Esse versículo 16, ele fala sobre sabedoria, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse sabedoria aos próprios olhos é olhar para aquela situação instaurada e julgá-la a partir da sua própria sabedoria, sem buscar a sabedoria e o discernimento que vem do alto. Apontamos na primeira mensagem que uma das causas para nos sentirmos ofendidos é o discernimento falho. Caim, ele teve um discernimento falho, ele teve uma percepção errada da situação e ele se deixou dominar. Em primeiro lugar, meus irmãos, o poder da paz se alcança, pode completar? Abençoando as pessoas. Em segundo lugar, o poder da paz se alcança priorizando o bem em vez do mal. Capítulos 12, versos de 17 a 21, do mesmo texto ainda de Romanos. O poder da paz se alcança priorizando o bem em vez do mal. E o verso 17 diz: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Então, quando nós olhamos para um texto tão simples em termos de clareza, né? A clareza muito nesse texto. Não paguem a ninguém mal por mal. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Por que Paulo está fazendo esta afirmação que para nós, digamos, pode ser um tanto quanto óbvia? Precisamos lembrar, queridos, que toda a estrutura veterotestamentária, toda a teologia do Antigo Testamento, é uma teologia que até então dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se te apedrejaram, você apedreja. Você faz da forma com que você leva. Você devolve na mesma moeda. Essa era a lei no Antigo Testamento. Mas Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos ofendem, orem por aqueles que os ofendem. Jesus nos ensina tudo.
E Paulo reforça esse ensinamento de Jesus, dizendo agora de um modo mais claro, porque se até aquele momento alguém ainda não havia entendido, ele diz com clareza: não retribua mal com mal, mas retribua o mal com o bem. Se não me engano, foi Alfred Plumer que disse o seguinte: retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. E retribuir o bem com o mal é demoníaco. Então você fazer o bem para quem te faz bem é humano, é normal. Que mérito há nisso? Se você retribui o mal com o bem, aí você está adotando o princípio da palavra. Mas se porventura ocorrer diante do bem alguém fazer o mal, aí é porque a presença maligna está instaurada de modo tão avassalador na vida de alguém. O fato é que o poder da paz se alcança priorizando o bem em vez do mal. Sempre o bem, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Tem algum atenuante, pastor? Em algum momento eu posso não fazer o bem? Tem alguma situação em que a gente possa administrar de um modo diferente? Vamos voltar ao texto, verso 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vivam em paz com todas as pessoas. Então nós encontramos no texto e podemos afirmar que devemos praticar o bem, independentemente das circunstâncias e independentemente de quem sejam as pessoas envolvidas. Fazer o bem para todos. Aqueles que nos fazem bem e aqueles que nos fazem mal. Aqueles que não fizeram bem ou mal algum, deve ser alvo meu e seu, no nosso horizonte, praticar a bondade. Desenvolver aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, a benignidade. O que é a benignidade? A benignidade não é simplesmente a prática do bem, mas é a prática do bem vinculada a uma motivação sem intenções. Eu faço o bem sem a intenção de receber alguma coisa em troca. Eu faço o bem porque eu entendo que eu preciso fazê-lo, porque isso faz parte da minha natureza cristã, da nova natureza em Cristo Jesus. A nova natureza no Senhor. O poder da paz se alcança priorizando o bem em vez do mal, de modo que sempre a justiça de Deus deve prevalecer em vez da vingança pessoal. Verso 19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós vimos no primeiro texto, na primeira mensagem lá na sexta-feira, que a justiça própria é uma das causas de nos ofendermos. E Paulo está mais uma vez aqui então nos dizendo e ensinando que nós não devemos retribuir o mal, e ao Senhor pertence a vingança, de modo que a vingança não pode ser um sentimento por nós acumulado e admitido em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese nós podemos admitir a prática da vingança, o desejo de ver o outro, a outra pessoa sendo punida, sendo de algum modo penalizada por aquela ofensa que ela nos fez. Isso, meus queridos, que nós estamos falando não é novidade, eu não estou falando de nenhuma novidade, todos nós já sabemos disso, não é verdade?
Mas quantas vezes temos dificuldades de viver estes princípios da palavra de Deus? A primeira forma de alcançarmos o poder da paz, abençoando pessoas. Segundo, priorizando o bem em vez do mal. Em terceiro lugar, o poder da paz se alcança por meio da santificação. Hebreus capítulo 12, nós acabamos de ler, instantes aqui no início da mensagem, livro de Hebreus capítulo 12, e ele diz ali também, a partir do verso 14. É interessante, a gente usa alguns recursos, irmãos. Quando você for falar sobre paz para alguém, lembre de Romanos 12, 14 e Hebreus 12, 14, é o mesmo endereço. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela, muitos sejam contaminados. O poder da paz se alcança por meio da santificação. À medida que nós vivemos na direção da santificação, mais nos afastamos daquele homem ou daquela mulher rude, ríspido, truculento, iracundo, e mais nós nos aproximamos daquele homem, daquela mulher, com temperamentos transformados pelo Espírito Santo, um espírito de pessoa que procura promover a paz, equilíbrio diante das provações, dificuldades, não permite que a irritabilidade alcance um patamar tão grande que lhe faça cometer alguma besteira, mas é controlado pelo Espírito, é dirigido por Deus, os valores do reino estão acima dos valores do mundo. À medida que vivemos em santificação, viabilizamos relacionamentos marcados pela paz. À medida que buscamos uma vida de santificação, o nosso lar, a nossa casa, o nosso núcleo familiar começa a desfrutar de paz. À medida que buscamos uma vida de santificação, viabilizamos a paz no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na universidade, na igreja do Senhor Jesus. Quem é batista há muito tempo, há mais tempo do que eu, deve lembrar que as assembleias das igrejas batistas muitas vezes eram assembleias pesadas, assembleias difíceis. E uma certa feita eu conversava com um irmão que não é de Curitiba, então fica bem ampla, a possibilidade. E ele dizia assim: pastor, eu tenho uma saudade daquelas assembleias do passado. E aí eu perguntei, mas o que o senhor quer dizer com isso, Ah, pastor, eu lembro daquelas assembleias que o povo levantava pedindo pela ordem, e aí brigavam com o pastor, e aquela coisa, e batia a boca na assembleia, e tal. E daí ele falou assim: eu lembro de uma assembleia que o camarada pegou a cadeira, queria lançar a cadeira contra o pastor. Irmão, já teve assembleia que o membro da igreja foi de arma para ameaçar o pastor. Eu lembro de uma história, o pastor amigo meu contou que ele leu no livro de Atas, de uma das igrejas que ele pastoreou, que a irmã, não vou dizer o nome da organização feminina, a irmã daquela organização feminina prestou o seu relatório, e daí a vice-presidente, uma das líderes lá, disse assim: porque essa irmã age como uma vaca brava. E falou mais algumas outras coisas. E sabe o que me assustou e assustou a ele? É que isso estava registrado na ata, irmãos. Que a irmã fulana de tal disse que a outra parecia uma vaca brava. Graças a Deus, isso não se ouve mais falar. E não está mais no nosso meio, esse tipo de situação. Não que tenha acontecido, irmãos, aqui no Novo Mundo. Mas, amados, nós precisamos lembrar que, às vezes, mesmo no nosso meio, como igreja, como povo de Deus, disputamos cargos, disputamos poder, disputamos atenções. Porque não foi me dada atenção como deu para o outro.
Ah, porque visitou fulano e não visitou ciclano. Meus irmãos, precisamos crescer, precisamos amadurecer. E com isso, de modo algum, eu quero justificar qualquer tipo de falha ou de omissão. Mas nós temos que ter maturidade para lidar com as situações. Francis Frangipane diz que amargura é a vingança não realizada. Amargura é a vingança não realizada. Então, quando nos ofendem e a gente fica amargurado, ressentido, nós acumulamos sentimentos que se transformam em vingança. A vingança se estabelece quando a raiva, a vingança alcança o nível que nós gostaríamos que fosse praticado. A falta de paz, também o texto denuncia o seguinte, finalizando a nossa reflexão, irmãos, Hebreus capítulo 12, ali no verso 15, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. A palavra contaminação, ela é utilizada para se referir geralmente a alguma coisa ruim, não é verdade? Você usa assim a expressão, fui contaminado pelo bem? Não. Como é que a gente usa? Eu fui contagiado pelo bem. Não é uma expressão adequada? Mas contaminação é o quê? Doença. Coronavírus. Covid. Né? Não tivemos a apresentação de Samuel domingo passado por causa do Covid. Não foi? A família teve que administrar aí a questão de quarentena. Contaminação. Contaminação é coisa ruim. Meus irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Que nós não podemos permitir que a raiz de amargura, ela brote. Amados, algo só consegue brotar, ela só consegue sair da terra, se ela tem tempo, e se ela recebe os nutrientes necessários para ela conseguir ter forças para crescer. Ela vai lançando as raízes para o solo, e ela vai numa direção vertical em busca da luz, não é? Assim que a planta cresce, se desenvolve. A raiz de amargura brotando causa perturbação. Tem pessoas, meus irmãos, que não têm erva daninha no coração, tem uma sequoia, tem um carvalho dentro do coração. Não é um matinho lá, é uma árvore estrondosa, porque deixou crescer. Quando a Bíblia diz assim, que nós não venhamos a deixar nenhuma raiz de amargura, que quando surge aquela ofensa, você pega aquela semente, arranca e joga fora, para que ela não venha crescer dentro de você. De modo que, se isso for permitido, ela traz perturbação e ela traz contaminação. A raiz de amargura contamina quem não está amargurado. Irmãos, isso aqui é muito importante. E eu quero dizer agora, em nome de Jesus, por favor, meu irmão, minha irmã, se você está ofendido, não contamine outras pessoas com a sua ofensa. Se você está se sentindo traído, não contamine outras pessoas com o sentimento que você está sentindo. É coisa tua, então só leve o bem, não leve o mal. Nós temos a tendência às vezes de querer arregimentar pessoas do nosso lado, que elas possam ficar sensibilizadas, e muitas vezes a gente se faz de vítima, para angariar apoiadores da nossa causa pessoal. E isso, meus irmãos, é maligno, isso é diabólico, isso é satânico, isso é carnal. Nós não podemos contaminar as pessoas com os nossos sentimentos ruins. Precisamos ser promotores da paz. Eu concluo ainda no texto de Hebreus capítulo 12, mas lendo os 3 primeiros versículos. A palavra de Deus nos diz assim, Hebreus 12:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Eu posso dizer, parafraseando aqui, sem se importar com o desprezo, sem se importar com a perseguição, sem se importar com as ofensas. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, olha o que diz o versículo 3, para que vocês não se cansem nem desanimem. Fazendo a lógica inversa, muitas vezes nos cansamos, nos desanimamos. Por quê? Porque permitimos que ofensas, que maldades, que distúrbios nos relacionamentos interpessoais roubem a nossa alegria, roubem as nossas forças, roubem as nossas energias, roubem a nossa paz. Em nome de Jesus, eu te conclamo, em nome do Senhor Jesus, celebrando a unidade, acessarmos o poder da paz, acessarmos o poder do perdão, estarmos atentos quanto ao poder da ofensa, e vivermos, enquanto estivermos aqui na terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor com a canção que virá na sequência. Convido você a colocar-se em pé. Vamos orar, vamos adorar, vamos nos prostrar diante do Eterno, para a sua glória e honra. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Amados, essa canção, ela mexe com o meu coração, porque ela está falando do que Jesus fez. Jesus, ele foi pelas cidades, ele percorria as cidades e aldeias. Estou citando o texto, a canção está baseada em Mateus capítulo 29, onde ele diz ali que Jesus, olhando as multidões, ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, perdidas, desgarradas como ovelhas sem pastor. Assim está o mundo perdido.
As pessoas estão perdidas, as pessoas elas não têm noção de como viver, elas aprenderam de algum jeito, de alguma maneira, e elas estão levando a vida e sofrendo e chorando e se entristecendo, e o pior, meus irmãos, isso acontecendo dentre as fileiras cristãs, dentre as fileiras evangélicas, dentro do corpo de Cristo. E quando a gente lê o texto que agora há pouco mencionei, a palavra de Deus nos diz ali, no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, sem se importar com o desprezo, sem se importar com a ignomínia, que é uma outra expressão que o texto está dizendo, que é uma afronta que ataca o ser humano na sua inteireza, no mais profundo do seu ser. Jesus, ele andou pelas cidades, ele olhou para as multidões, sem se importar com as ofensas que já havia sofrido e que ainda iria sofrer. Irmãos, muitas vezes nós paramos de orar por pessoas porque elas fizeram alguma coisa ruim, nós paramos de ir ao pequeno grupo porque alguém nos ofendeu, nós paramos de ir à igreja porque alguma coisa não deu certo, nós paramos de orar, de ler a Bíblia, nós paramos de cumprir o Evangelho porque a vida está difícil. E é exatamente o contrário, porque a vida está difícil é que nós temos que orar, porque a vida está difícil é que nós temos que nos quebrantar diante do Senhor, porque a vida está difícil é que eu tenho que estar no culto, porque a vida está difícil eu tenho que estar numa célula, porque a vida está difícil eu preciso ser igreja, eu preciso ser corpo de Cristo, eu preciso demonstrar amor, graça e misericórdia para com as pessoas. Vamos deixar a apatia de lado, o que dirá a antipatia, sejamos empáticos, vamos olhar, meus irmãos, e vermos que você pode fazer alguma coisa. Aqueles que estiveram na sexta-feira aqui receberam uma incumbência muito simples: orar por alguém e fazer um telefonema, e convidar esta pessoa para estar conosco, para se reaproximar. Amados, nós podemos fazer isso o tempo todo, não precisamos esperar uma conferência acontecer para fazer esse tipo de coisa. Eu sei que muitos estão fazendo, mas imagine se todos fizéssemos, irmãos. Você consegue imaginar o poder da multiplicação do Evangelho se todos fôssemos testemunhas de Jesus no trabalho? Se todos fôssemos testemunhas de Jesus na escola? Se todos fôssemos testemunhas de Jesus no nosso condomínio? Se todos fôssemos testemunhas de Jesus na rua por onde nós passamos? Amados, Jesus já teria voltado se os cristãos fizessem o que Ele nos manda na palavra. Portanto, o poder da paz não é algo difícil de ser acessado, basta nós querermos, basta nós buscarmos. E quando olhamos para essa canção, eu quero convidar você a cantar de novo essa canção, a partir dessa perspectiva, colocando-se no lugar daquele que fez o que fez, porque Ele disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus fez discípulos para que fizessem outros discípulos. Eu quero convidar você para cantarmos essa canção com essa perspectiva, não de vitimizações, não de vítimas de processos, mas como pessoas que o Senhor está contando, como servos e servas, para servir aonde Ele nos dirigir, para onde Ele nos conduzir. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Em todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando,
Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, Andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. enche toda a terra Do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Abra sua boca para abençoar pessoas. Abra o seu coração para priorizar o bem em vez do mal. Abra a sua mente para você viver por meio da santificação, em paz consigo mesmo, em paz com os outros e em paz com Deus. Gostaria de orar por você nesse instante, por nós nesse instante. Quero desafiar você a sair do seu lugar, meu irmão, minha irmã, e vir até aqui à frente, se apresentando diante do Senhor e dizendo: Pai, eu quero ser um promotor da paz, eu quero acessar a tua paz e também ser instrumento da tua paz por onde quer que eu for. Saia do seu lugar para ser instrumento do amor de Deus. Dê esse passo em direção a um compromisso com Cristo. Não é com Antônio, não é com Igreja Batista, é com Jesus. É com Jesus. O Senhor quer te usar por onde quer que você vá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra. Quando olhamos, ó Deus, para o Calvário, quando olhamos para o que Jesus Cristo suportou, e Ele não se importou com aquilo que enfrentou, Ele amou e nos amou até o fim. Ó Deus, é este exemplo que nós devemos seguir. Que nós possamos, ó Pai, fazer o bem, não importa quem. Que nós possamos, ó Deus, fazer o bem em todas as circunstâncias. Que nós venhamos, ó Deus, a promover a paz, a Tua graça e o Teu favor. Que não venhamos a ser juízes dos nossos irmãos, mas sejamos, ó Deus, reconciliadores entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre famílias, entre irmãos em Cristo, entre ovelhas e pastores. No Teu povo, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor, nos abençoando, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, continuar celebrando a unidade
e possamos acessar, Pai, o poder do perdão, o poder da paz, e não darmos a Deus a ofensa lado, não darmos a ofensa a Deus oportunidade para gerar em nós raiz de amargura, mas que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor e viver para a Tua glória e honra, não por nós mesmos, não por nossa capacidade, mas pela graça do Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, assim oramos, amém?